De volta ao terceiro bloco do programa Turismo com Renata Presser. Hoje com o nosso convidado especial, Luciano Teixeira, mais conhecido e famoso como Luque. Ele que é o executivo de contas aqui da região sul, né, Rio Grande do Sul, Brasil. E a The Rose Viagens e Turismo, que é a nossa agência parceira e apoiadora deste programa. Luque, a gente vinha conversando no bloco anterior, né, da importância que é a gente ter esse respaldo de uma operadora que está muito bem consolidada no mercado para dar esse suporte, porque a gente sabe de tantas pessoas que já sofreram golpe, né? A gente atende muitas pessoas de outras localidades, outras cidades, outros estados, inclusive. Então, assim, eu contratei com a The Rose, mas a The Rose não é que operacionou, um exemplo, né? A viagem foi contratada por uma operadora. Isso. E então, assim, fala um pouquinho sobre essa credibilidade, essa segurança que o cliente tem comprando através dessa operadora, né? Que já está tão bem consolidada no mercado. Hoje, basicamente, né, o mercado ele está, obviamente, com muitas operadoras em operação no Brasil, né, mas, obviamente, que a agência de turismo ela acaba selecionando, né, os seus principais fornecedores, aqueles fornecedores do seu dia a dia, né, e infelizmente, né, o que acaba acontecendo muitas vezes, né, não que esse elo, né, que nos liga principalmente nessa questão de vocês atenderem o passageiro da The Rose e escolherem a FRT como a sua parceira comercial que vai fornecer todo o serviço, as viagens dos seus passageiros, infelizmente isso faz com que em algumas situações, e isso é muito importante, até mesmo essa pergunta que você fez. Por quê? Porque a gente realmente nesses longos anos aí, e últimos anos também, a gente tem percebido algumas situações que fogem ao interesse do passageiro, ou principalmente algumas situações que o passageiro acaba pela desinformação, buscando muitas vezes preços milagrosos, situações milagrosas, viagens para daqui, sei lá, mais de um ano e meio. Ou seja, então hoje a gente sempre busca passar essa situação de que não existem milagres, né? Hoje é muito importante o cliente saber com quem ele está trabalhando, né? A The Rose já é uma empresa muito consolidada aqui na região do Taquari. 27 anos já também. Olha aí, quase a mesma idade da FRT, né? Ou seja, vocês também, ao longo desses anos, também já definiram quem são os seus principais parceiros, né? Então, hoje, basicamente, o que a gente sempre recomenda ao passageiro, né, a você que está nos assistindo, é justamente sempre ter a busca, né, por um bom profissional, uma boa agência pré-estabelecida. Hoje nós temos inúmeras fontes, né, de consultas, de pesquisas sobre a qualificação, né, tanto da operadora quanto da agência de turismo, né, mas eu bato muito naquela tecla, né, do cuidado que hoje deve se ter com a internet. A internet realmente veio para facilitar muitas coisas, mas por outro lado também a internet tem dado muita dor de cabeça e acaba muitas vezes atrapalhando o nosso trabalho, né, a nossa credibilidade por situações aí de vendas de pacotes, de passagens que não existem ou que muitas vezes elas são pagas e não são entregues, né? Então eu sempre reforço para aquele viajante, né? Ou seja, o cuidado que ele deve ter na escolha de uma agência de turismo e principalmente também exigir do seu parceiro, da sua agência, contrato de viagem, a própria questão de documentação, saber quais são os voos que ele vai viajar, hotéis que ele vai utilizar, ou seja, ter essa documentação que é uma forma mais segura que hoje a prática já nos mostra que é o caminho mais viável para o passageiro não ter dor de cabeça.
Com certeza, Uhum. porque é uma via de dupla, né? Então, assim, todos precisam saber a sua responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. E eu não sei se tu sabe, mas eu acredito que eu já deva ter comentado contigo que esse programa ele surgiu, Luke, através de um bate-papo que a gente teve em meio de todo esse caos que o turismo enfrentou recentemente e ainda vem enfrentando, que foi a catástrofe climática aqui das enchentes e que afetou totalmente o turismo nacional, né? Sim. Todo mundo acabou sendo afetado. Não, ó. muitas pessoas, por mais que a gente fala que foi indiretamente, indireta, né? tudo foi diretamente, Sim, né? sem Todo dúvida. mundo teve algum prejuízo por conta disso, Uhum. né? Alguns talvez não tiveram uma perca total de bens de casa, enfim, de moradia ou familiares, inclusive, que é o mais importante. Mas, né, de alguma forma fomos todos atingidos. E num desses momentos, né, fui convidada para participar de um bate-papo pela FRT e esse programa nasceu dali. Porque falava-se muito em buscar pessoas de outras regiões que não tinham sido afetadas para que a agência pudesse manter suas vendas ativas e que a gente não caísse, né, a questão de faturamento e viesse vir a fechar a empresa, né? Porque esse era o principal medo, porque os agentes já vinham ali, empresas, com esse trauma pós-pandemia. E ali vem um virar de chaves, porque o Elton, que é o diretor aqui do programa, né, o dono da RDK, ele já vinha fazendo esse convite há mais de um ano. E eu pensava, como eu vou passar credibilidade para alguém comprar da De Rose, uma agência lá em Lajeado que está abaixo de lama, né? O que vai fazer essa credibilidade, né? Com que a pessoa confie no nosso trabalho. E eu pensei, é o programa. Eu trazer o nosso fornecedor para ele passar essa mensagem, ele trazer as novidades, o programa trazer essa leveza, essa compreensão do passageiro, o que é esse setor do turismo, fazer ele se apaixonar por esses novos roteiros. Então, assim, gostaria muito de agradecer à FRT e que juntos a gente tenha muito sucesso. Sim, foi muito legal, porque quando basicamente, né, fechou-se basicamente tudo, o aeroporto, né, as quedas de barreiras, a falta de locomoção, aquele caos, né, imediato, porque muita gente que não conseguia viajar, as remarcações, as pessoas não conseguindo se deslocar para pegarem um voo mais próximo, um aeroporto mais próximo, né? E realmente a FRT, assim como na pandemia, nós fizemos muitas lives de capacitações, de treinamentos. Nossa, eu fiz inúmeras lives, né? Eu criei até a sexta-feira, eu criei até o Happy Hour com o Luke, para tu teres, e eu chamava vários fornecedores, né? Hotéis, parceiros, né, do nosso dia a dia, para a gente ter realmente também um momento de leveza, um momento de que a gente pudesse conversar com um agente de viagem, né? E isso era muito legal, porque a gente acabava capacitando, falando um pouco da FRT, falando de oportunidades desses parceiros que aceitaram, né, o meu convite para o Happy Hour do Luke, né? E foi muito bacana, porque muitas agências eu não digo renovaram, né? Mas foi uma maneira de fazer essas agências não caírem naquele momento de reclusão. Não, eu não vou mais fazer propaganda, eu não vou mais mandar lâmina de promoções, os meus passageiros não querem viajar. E, obviamente, a gente sabe que por mais que a gente tenha o momento reclusão, né? Não é momento de divulgar nenhum destino, mas, por outro lado, assim como tem gente que não quer viajar, tem gente que quer viajar, quer buscar oportunidades, quer buscar alguma promoção. E lá na pandemia aconteceu o mesmo, né? Assim como muitos estavam trabalhando nas suas remarcações, outras agências estavam vendendo muito, aproveitando as promoções, apesar de muitos lugares estarem com poucos apartamentos, toda aquela questão de usar máscara, né, evitar aglomerações e tudo mais. Mas o turismo não parou, apesar de ter diminuído, obviamente, né, muito o seu volume de vendas.
E por outro lado, nas enchentes agora, a gente buscou a mesma linha, né? Ou seja, a gente precisa fazer um bate-papo, uma live, um meeting para trazermos os agentes, porque eu particularmente eu te confesso, Renata, que muitos agentes de viagem eu chamava, não respondiam. Eu ligava, não atendiam. E aí a gente, opa, só um pouquinho, tem muita gente reclusa e no seu momento de dor, né? Uma dor coletiva. E a gente precisa fazer esse povo se levantar e tudo mais. E foi daí que surgiu esses bate-papos aí, a gente fez acho que uns 3, 4 bate-papos, né? E que bom que serviu também até como fonte inspiradora aí para o teu programa, né? E que continue assim, né? E justamente nisso eu te digo que até hoje algumas agências nos questionam, nos agradecem também por esse momento que a gente auxiliou, fomos parceiro, demos dicas do que fazer, falando aquilo, né, anteriormente da questão da empatia. Novamente a gente colocou em prática isso, né, para que o passageiro também entenda que nós estamos do mesmo lado e a questão de reacomodação nem sempre é rápida, o reembolso nem sempre é rápido, então, ou seja, a gente depende de fornecedores e nem sempre esses fornecedores estavam entendendo o que estava acontecendo no sul do país, né? Eu vou pegar a grandiosidade, né? Nós tínhamos vários passageiros viajando, grupos para a Europa e tudo mais, com circuitos europeus, e o pessoal lá da Espanha e de outros países, né, das matrizes dessas empresas, não estavam entendendo, e por isso demorou muito até que eles entendessem que o grupo não tinha como chegar no aeroporto, que automaticamente não conseguiria embarcar, e que obviamente o roteiro da Europa deveria ter sido, deveria ser cancelado, né, ou pelo menos desse grupo, né, ou de passageiros individuais. Mas graças a Deus, eu posso te dizer que a grande maioria tivemos êxito, remarcações sem custos ou com o mínimo custo possível, né? Que muitos desses passageiros também entenderam que mudaram de período, mudaram de destinos e que às vezes, infelizmente, vai ter que pagar uma diferença, né, numa remarcação e tudo mais. Mas, obviamente, tivemos casos pontuais, casos isolados, né? Mas que, graças a Deus, a grande maioria saiu satisfeita e que isso fez com que nós automaticamente ajudássemos muitas agências e, obviamente, essas agências também entenderam a nossa situação de sermos parceiros e estarmos, né, lado a lado para que nenhum passageiro fosse afetado dentro dessa situação. E, por outro lado, né, entrando nessa linha, né, infelizmente a gente acabou colhendo alguns frutos, né, desse fechamento do aeroporto, dessa redução de voos, né, no preço das passagens, né. Isso fez com que realmente os preços se elevassem, porque a oferta diminuiu de lugares e obviamente a procura aumentou, né, drasticamente não, mas a procura da demanda ela não diminuiu. Então, ou seja, realmente muitos passageiros tiveram que ir para Santa Catarina, Florianópolis, né, ou Caxias do Sul, ou até mesmo outros aeroportos mais próximos, como Passo Fundo, Pelotas, né? Só que a oferta reduziu a praticamente 1/7 do número real de voos que nós tínhamos em abril, né? Nós tínhamos ali mensais 2.400 voos e nós reduzimos para pouco mais de 400 voos mensais. Então esse número não tem como mensurar a quantidade de passageiros que deixaram de viajar ou os que tiveram que viajar, infelizmente, tiveram que pagar um preço acima do normal, né? Mas que, graças a Deus, agora, com o anúncio, né, dia 21 de outubro, graças a Deus, os voos voltam a operar no Salgado Filho, não na sua totalidade, mas os voos basicamente já retomam, né? E a gente já vê que a normalidade vai voltar, né? Se Deus quiser. Luke, eu vou te fazer um convite, a gente vai fazer um bônus aqui, uma extensão para um quarto bloco, mas vai ser mais curtinho, rapidinho, só para que tu tenha a oportunidade de falar como é que vai ser agora o lançamento, o que tem, né, de novidades para chegar aí, o que está sendo o foco da FRT e quais são as promoções que eles vão encontrar na The Rose. Em seguidinho a gente volta com um bônus hoje.